Pessoal, bem-vindos ao curso Arduino módulo Programação. Nós estamos na aula 4, meu nome é Renato Aloy e hoje nós vamos falar sobre macros pré-definidas. Nós vamos aprender o que são as macros e utilizar a instrução define. Então vamos lá. Bom, eu vou abrir o Arduino aqui para já deixar aberto, mas primeiro eu quero mostrar para vocês o site do Arduino. Voltando aqui então em Learning Reference, vamos descer aqui e no grupo de variáveis a gente pode ver que existem as constantes. Muita gente chama essas, vamos dizer, eu costumo chamar de macros, que são pré-definidas em tempo de compilação. O compilador, quando vai construir o nosso programa final, ele substitui o valor dessas macros pelo valor real delas. E existe uma palavra-chave chamada const, que nós vamos ver mais para frente, então eu prefiro chamar as variáveis criadas com essa palavra-chave const de constantes, e essas que a gente vai ver hoje de macros. Elas são criadas por uma sintaxe de estrutura chamada define, esse cerquilhado aqui, define, e que vai definir em tempo de compilação essas palavras-chave para a gente. Então essas palavras-chave podem ser definidas e basta a gente utilizar essa sintaxe com o cerquilhado define, sem espaço entre o cerquilhado e a palavra define, aí um espaço, o nome da constante, da macro, e outro espaço e o seu valor. É bem simples de utilizar, não vai ponto e vírgula no final, é uma instrução de tempo de compilação, que ela é utilizada pelo compilador, não é uma instrução normal de programação, é uma diretriz de compilação, então não tem sinal de igual para atribuição e não tem ponto e vírgula no final. Ok? Então ele está dizendo aqui que se colocar ponto e vírgula vai gerar um erro, e se colocar o sinal de atribuição também gera um erro. Então, dito isso, vamos ver aqui que vamos abrir o exemplo então do Blink. E no exemplo do Blink a gente pode ver que o número 13 é utilizado aqui pelo código mais de uma vez para primeiro configurar a porta na função pinload, e olha aqui as macros sendo utilizadas: macro output, macro high e a macro low. Então, para quem já programa em C++, deve estar até se perguntando: puxa, mas cadê os includes, os cabeçalhos que são incluídos no início da programação? O Arduino trabalha com isso tudo escondido de uma forma interna. Vou mostrar para vocês onde ficam esses arquivos. Bom, a gente já viu que os nossos arquivos do Arduino, os nossos sketches ficam gravados aqui na pasta de documentos Arduino, e dentro das suas respectivas pastas nós temos os nossos arquivos .ino, que são os sketches. Esse aqui, se eu abrir, ele vai abrir o sketch da aula passada. Então é assim que a gente tem gravado em disco os nossos programas, nossos sketches.
Mas existe uma outra pasta que é a pasta de instalação do Arduino. Essa pasta normalmente fica no disco C e no local onde você instalou o Arduino. Se foi pelo instalador, ele instala aqui no arquivo de programa Arduino. Dentro da pasta hardware, a gente tem outra vez a pasta Arduino, a pasta AVR e aí a pasta Cores, de novo Arduino, e aqui dentro estão os arquivos de cabeçalho, sendo que o principal deles é esse Arduino.h. Eu vou editar ele com o Notepad para a gente ver aqui que todas essas macros estão definidas aqui. Aquela macro que a gente viu na documentação, high, low, input, output, estão aqui, ó. Então high, on define, igual a gente viu na documentação, criando a macro high com valor 1. Esse 0x na frente é uma notação para hexadecimal. Mais para frente a gente vai ver isso, mas o importante é saber que é equivalente ao valor 1, número 1. E low é equivalente ao número 0. Nós podemos criar nossas próprias macros, né? O output aqui, vamos ver aqui que ela é o valor 1 também, e o input o valor 0. Então, se a gente está configurando o pin mode da porta 13, vírgula, macro output, é o mesmo que dizer pin mode 13,1, ok? Porque é o que o compilador, na hora que vai compilar o nosso programa, ele faz isso internamente. A questão do uso da macro é só para facilitar visualmente a nossa programação. E a mesma coisa aqui com high e low. E eu posso definir macros minhas aqui, se eu quiser aqui definir em português. Então vamos lá, define, olha, muito importante a questão do maiúsculo minúsculo. O define tem que ser minúsculo. E a macro pode ser maiúscula, minúscula, não importa, desde que a gente siga, depois utilize ela da forma que foi criada. Mas costuma-se, né, criar macros sempre com letras maiúsculas, porque na programação a gente tem facilidade, quem já programa em C++ há bastante tempo, tem facilidade de identificar que uma palavra-chave com as letras todas em maiúsculas se refere a uma macro. Então vou criar a macro saída com valor 1 e criar a macro alto com valor 1 e uma terceira macro baixo com valor 1. Então, lembrando da sintaxe, não tem ponto e vírgula, não tem sinal de igual, é desse jeito que se faz. E aí eu posso substituir aqui o output por saída. Repare que ele não pinta a coloração porque não faz parte das palavras-chave dele. Eu estou definindo aqui para esse programa aqui, não vai servir para mais nenhum outro programa. Quando está aqui no arquivo Arduino.h, aí sim ele serve para outros programas, para todos os programas que forem compilados com Arduino. Mas no caso aqui eu estou criando só para exemplificar, em que o pin mode da porta 13 é saída, e no lugar de high eu vou colocar alto, e no lugar de low vou colocar baixo. Isso que eu fiz agora vai simular o mesmo funcionamento do piscar do LED da porta 13, conforme as macros que eu acabei de criar. Aliás, o baixo aqui eu criei errado, o baixo é o valor 0. Então ele vai colocar a porta 13 no modo de saída e vai ligar e desligar a porta 13 a cada segundo para fazer o efeito de piscar o LED. Então isso é só para mostrar realmente essa questão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou
colocar um serial.begin 9600 e só imprimir aqui os valores para a gente ver o valor de saída. A gente vai ver que ele vai imprimir 1, print ln um valor alto, vai imprimir também 1, e na próxima linha print ln um valor baixo, que vai imprimir o valor 0. Vamos ver isso. Então, abrindo a serial, o que ele vai fazer é imprimir 110. Tá? Então, só para a gente ver como funciona a criação de macros. E outra coisa interessante é que a gente tem... Essas macros são bem simples, né? Na verdade, a gente até se pergunta, puxa, mas precisava, né, macros tão simples como essa? Mas tem algumas mais interessantes, como o pi, que traz o número do 3.14.15, né, o famoso pi. Tem o macro para metade do pi, 2 vezes o pi, conversão fator de graus para radianos, de radianos para graus, Euler, e assim vai. E macros mais interessantes, como as que definem qual processador do ATmega que estamos utilizando. Então, por exemplo, se eu quiser saber porque aqui, na verdade, nesse arquivo arduino.h existem todos os outros includes, inclusive do toolchain da AVR, né, que é feito pela Atmel, porque a equipe do Arduino o que fez nada mais foi do que juntar todos esses arquivos em um arquivo de cabeçalho para que tudo ficasse aqui de uma forma fácil. Então, tem macros aqui de funções, por exemplo, que traz o valor menor, o valor maior. Então, vamos testar essa macro aqui do valor menor. Serial.println min entre números 10 e 20. Ele vai imprimir qual que é o valor menor. Vamos ver. Vamos abrir o monitor da serial e ele vai imprimir que é o valor 10, que é o valor menor. Então é uma macro que auxilia a gente sem precisar criar função para isso. O próprio compilador, na hora de compilar, resolve essa equação aqui, e nós temos para min, para máximo, absoluto, para arredondar números, enfim, tem várias macros interessantes, interrupts, novo interrupts, está tudo aqui, todas as macros do Arduino, inclusive as definições das funções digital write, pin mode, tudo que a gente está usando, todas as definições estão aqui nesse arquivo, ok? Incluindo o setup loop também, a definição também está aqui. Então, esse é um arquivo que reúne todas as definições para compilação, para que o compilador do Arduino saiba o que fazer quando encontra essas nossas funções, essas macros que a gente utiliza e que não são comuns no C++. Outro arquivo importante é o arquivo que traz essas macros da VR. A gente volta aqui em Arduino, em hardware aqui, e entra na parte do Tools, AVR, AVR de novo, Include e AVR. Aqui a gente vai ter o arquivo de cabeçalho de entrada e saída, que é o io.h, com todas as definições de todos os chips possíveis e imagináveis. Para cada chip que ele reconhecer, ele vai carregar o arquivo de entrada e saída correspondente. O que a gente utiliza aqui no caso do Arduino Uno é o 328P. Então a gente pode fazer uma brincadeira, ó, e é uma macro também que foi definida
que se a gente utilizar ela, eu vou copiar ela aqui, copia, e vou simplesmente dizer o seguinte: vamos agora utilizar o if, que a gente já sabe utilizar. Se essa macro, esse if é bem interessante porque eu não preciso, que ela é uma macro que é definida com o valor de 1. Então eu não preciso dizer igual a 1, basta eu colocar o valor da macro aqui e imprimir serial.print ln este é um Arduino Uno. Como eu estou rodando aqui no Arduino Uno, essa frase vai aparecer. Na hora que eu abrir aqui o monitor da serial, essa frase vai aparecer. Se eu estiver rodando esse código em um Arduino Mega, que usa um outro microcontrolador, que não é o ATmega 328P, é o 2560, então essa frase não apareceria. Então são truques que a gente tem aqui. Às vezes a gente precisa saber qual é o microcontrolador que está sendo executado para a gente escrever o código certo para ele. E vamos em frente.